pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Ela diz o seguinte, tá? Me perdi. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e cobertores, respectivamente, a função de... Tá, calorimetria, né? Então eu vou ter que ler na ordem direta agora. Em 1962, um jingle, a vinheta musical criado por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrando um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia a um fantasma que batia na porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria, tá? Logo, ele quer que a gente diga quais são essas incoerências. Bom, gente, então assim, ó, sem muito O que a gente tem que cuidar, tá? Quando a gente tem calor, que a gente tem que saber basicamente o que é calor, a gente tem que lembrar que calor, nada mais nada menos, é uma energia, certo? Uma energia, beleza, que ocorre por DDT. O que é DDT, vocês lembram? DDT é diferença de temperatura. Então, o calor só vai ocorrer por diferença de temperatura. Então, basicamente assim, ó, se a gente tem dois corpos, já vou explicar ali, ó, o corpo A e o corpo B, onde o corpo A tem mais temperatura que o corpo B, vai surgir essa grandeza chamada calor para tentar equilibrar essa situação. Beleza, tá? Só que quando a gente, digamos assim, ó, quando a gente coloca o corpo A, né, ele está perdendo calor, e nesse contexto, o que significa o perder calor? O perder calor é quando a gente diz assim que a gente está sentindo frio. Então, quando a gente, por exemplo, diz que eu vou fechar a janela para o frio não entrar, não é por aí, fisicamente está errado. Eu vou fechar a janela para o calor, entre aspas, não sair, né? Porque calor é essa diferença, essa energia que ocorre por diferença de temperatura. Lembrando que um corpo não pode possuir calor, e sim energia interna, tá? Então, vamos ler as alternativas. Aquecer a casa e os corpos, não evitar a entrada do frio na casa dos corpos. Lembra que não é o frio que entra, é o calor que sai. Letra C, minimizar a perda de calor da casa pelos corpos. Essa aí tá certa, né? Porque, por exemplo, por que eu tô usando moletom de lã hoje? Porque tá muito frio aqui em Porto Alegre. Por quê? O meu corpo tá 36 graus Celsius. Então, o ambiente deve estar a 5 graus. Então, o meu corpo quer doar calor para o ambiente, porque o ambiente tem uma temperatura menor, né? Então, o que a lã faz? A lã tenta impedir essa perda de calor. É óbvio que ela não consegue, mas ela faz a taxa de perda de calor diminuir bastante. Então, eu perco menos calor, não que eu possua calor, já discuti isso, do que se eu tivesse pelado aqui nesse contexto. Então, por isso que a gente já fica com a C. Minimizar a perda de calor pelos corpos. Letra D, diminuir a entrada do frio, não. Aquecer a casa, não. Ficamos com a outra. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.